Convido você a continuar comigo. Se chegou aí é porque o Espírito Santo te trouxe até esse vídeo para que você pudesse aprender e ouvir o que ele tem para falar com você nessa manhã. Convido você a orar comigo nessa hora para que Deus ele venha ministrar em nossas vidas, não o que queremos, mas o que nós precisamos ouvir e receber dele. Querido Pai que está no céu, nessa manhã te damos graça, te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor. Se estamos vivos, é porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado com a tua mão poderosa. Pai, que o Senhor venha falar conosco. Espírito Santo, que tu venha ser o nosso professor nessa manhã, porque sem ti nós não podemos nada. Toda sabedoria, todo conhecimento vem de ti, Senhor. Nós somos dependentes de ti. Fala com cada um de nós e ministra, Pai, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição de número 11, dando continuidade ao que foi falado no domingo passado. E o assunto da lição de hoje é: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O nosso textuário, que está em Abacuque, capítulo 6, o verso 5, parte A, diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. A nossa verdade prática diz dessa forma: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A nossa leitura bíblica em classe, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Esdras, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 12. Você abre a sua Bíblia comigo. Eu creio que o seu material de anotação já está separado, né? A sua caneta, o seu caderno, a sua agenda e a sua Bíblia. Então, abra comigo aí em Esdras, capítulo 8, verso 1 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com eles, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Poate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Ataías, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filhos de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgate, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Filho de Acatã, e com ele 110 homens. Você vê que essa leitura bíblica, né? Você pode até dizer assim: eu não entendi quase nada. Muito repetitivo, falando sobre genealogias, os cabeças, né, de cada casa, de cada lugar, levando consigo uma quantidade de homens, voltando então ali para Jerusalém. Por que a palavra de Deus, né, nesse texto aqui, ela é cansativa de se ler, mas é necessário a gente ler, para você ver a importância que Deus dá em citar o nome de cada pessoa, de cada sacerdote da sua casa, né? De cada patriarca da sua casa, de cada líder, voltando com o seu rebanho, com a sua equipe, para fazer algo designado pelo Senhor. Deus, ele não esquece do nome de nenhum deles, porque são especiais para Deus. Então, uma lição que nós aprendemos lendo esse texto, por mais que pareça cansativo, desnecessário, citar o nome de cada pessoa, para Deus não é desnecessário, é importante. Assim, Deus está dizendo que ele lembra de mim e de você. O nosso nome, ele é citado por Deus. O Senhor, ele nos ama e tem um carinho, um amor todo especial por cada um de nós. Vamos então para a nossa introdução.
que diz assim: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a palavra de Deus. Então você vai ver aí o governo da Pérsia agora, né, não mais da Babilônia, mas da Pérsia, enviando de volta para Jerusalém Esdras. Um homem muito inteligente, muito sábio, que nós vamos falar um pouco sobre ele e as suas atribuições nessa lição, volta a Jerusalém liberado por Artaxerxes, que era o governo da Pérsia. Ele libera Esdras para voltar a Jerusalém. Com certeza aí, já tocado pelo Senhor, para verificar como era a vida eclesiástica, qual era o nível de conhecimento do povo judeu com relação à palavra do Senhor, à lei de Deus. Artaxerxes envia Esdras. Os judeus sob o domínio dos persas. Olha o que diz esse subtema. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios. Logo nós percebemos isso quando nós vemos Artaxerxes interessado, preocupado com o nível de conhecimento eclesiástico do povo judeu. Ele diz: Esdras, eu quero que tu desça, que tu vá a Jerusalém, verificar o nível de conhecimento que o teu povo, que o povo de lá, que habita naquele lugar, tem com relação à palavra de Deus. Então aí você percebe a brandura, né? Como eles eram mais brandos do que os babilônios, né? Menos rigorosos que os babilônios. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel e que, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Então aí está o rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, tendo contato com Esdras, ainda no período do cativeiro, né? Mas que, como você já vê, e se você estudar, você vai perceber que o povo, nesse contexto, ele já estava ali construindo para si, já estavam trabalhando, eles já viviam ali praticamente normal, no meio do povo da Pérsia, né? Porque o rei da Pérsia derrotou os babilônios, então estava sob o domínio da Pérsia. Então o rei Artaxerxes, o rei persa, percebeu como Esdras era um homem aplicado, um homem de grande conhecimento com relação ao seu Deus. E por isso, então, ele percebeu e entendeu que Esdras estava capacitado, altamente capacitado, para voltar a Jerusalém e instruir o seu povo. Então você percebe, então, a necessidade que nós, servos de Deus, hoje temos de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos nos acomodar com um pouco de conhecimento que nós adquirimos. Não podemos nos acomodar a meros alguns versículos espalhados pela Escritura. Não, nós temos que mergulhar no conhecimento da Escritura de Deus, da palavra do Senhor, buscar ler, entender o que diz a palavra do Senhor em cada livro, em cada versículo e capítulo. E não somente ser aquele cristão de João 3,16, que não seja importante porque é o versículo central da Bíblia, mas não se deter somente nele. Buscar conhecer, assim como Esdras buscou. O Senhor, ele busca homens e mulheres sedentos pela sua palavra. Homens e mulheres que estejam famintos pela sua palavra, para que ele possa se revelar e trazer sabedoria, nós e conhecimento, amém? A importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras capítulo 7, do 12 ao 26. Através dessa carta, o rei decretou, primeiro, que qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Então, com essa carta, com esse decreto que ele enviou junto com Esdras, ele daria a liberação, né, a autorização, para que se algum judeu que ainda estivesse lá, longe de Jerusalém, que quisesse voltar à sua terra junto com Esdras, ele tinha a sua liberação para acompanhar Esdras. Segundo, o que essa carta decretava?
Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como oferta voluntária ao povo. Então o rei liberou o povo para levar ouro e prata, dado pelo rei. O rei liberou os seus tesouros para abençoar o povo de Deus. O que mais essa carta do rei Artaxerxes decretou? Que os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. E ele também decretou que qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Decretou mais ainda que não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. E que Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Então, amados, Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Então Esdras louvou o Senhor, porque o Senhor moveu o coração do rei Artaxerxes de tal forma que não só ele se preocupou que o povo viesse ter conhecimento da palavra de Deus, mas ele levantou um homem altamente capacitado, liberou com ele quem quisesse retornar, liberou recursos para ele. Então Deus ele deu a bênção completa, né, como sempre ele faz. A nossa síntese do tópico 1 diz assim: Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde o líder, escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Então, o objetivo do retorno de Esdras a Jerusalém é tão somente ensinar a palavra de Deus para o povo. Esse era o interesse e essa era a preocupação do rei Artaxerxes. Lembrando que Esdras não era uma pessoa qualquer, não era um judeu qualquer. Era um escriba. O que é um escriba? Um homem altamente conhecedor da lei de Deus. E era também um sacerdote. Que maravilhoso, né? Um homem altamente qualificado para ensinar o povo de Deus. Deus ele se preocupa com que tipo de alimento nós estamos comendo e nos alimentando, né? O Senhor ele se preocupa quando ele se levanta um pastor, o seu pastor, a sua pastora e o seu líder para colocar diante de você. Não é para você ficar chateado com ele, não é para ele pegar no seu pé e você ficar bravo, não. Deus coloca essa pessoa diante de você porque ele se preocupa com que tipo de alimento você vai comer. Então ele levanta uma pessoa para te ensinar, para te alimentar. Ponto 2 diz assim: Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhe a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Então você vê aqui Esdras retornando, né? Executando aquilo que o rei tinha dito para ele, voltando a Jerusalém. Ele recusou ser escoltado, né, pelos guardas do rei, os guardas reais, confiando inteiramente na proteção divina. Mas para isso, ele orou e ele jejuou. Ele orou e ele jejuou. Nós temos a proteção divina sobre a nossa vida, desde que nós estejamos na brecha, desde que nós estejamos no centro da vontade de Deus, estejamos em oração e em jejum. Não existe eu abrir minha boca e dizer, eu sou protegido de Deus, eu sou guardado por Deus, colocar no meu carro um adesivo dizendo guiado por Deus, protegido por Deus, se eu levo uma vida leviana, se eu levo uma vida de pecado, se eu vivo uma vida de qualquer forma, não vai acontecer. Sinto em te desapontar, não vai acontecer proteção divina, porque Esdras deixa o exemplo, ele confia na proteção de Deus, mas ele vive uma vida no centro da vontade de Deus. Ele ora, ele jejua, ele se consagra. E aí então a palavra diz aqui que Deus ouviu as orações de Esdras, porque ele buscou a proteção de Deus em oração. O encontro de Esdras com Neemias, porque você lembra então que até a lição passada vínhamos falando sobre Neemias, que retorna para levantar os muros. E pois bem, então essa é uma continuação da lição. Esdras ainda não estava em Jerusalém, estava
lá com o rei da Pérsia, com o rei Artaxerxes, ainda em cativeiro, entre aspas. Por que entre aspas? Porque eles viviam mais de forma branda, de forma mais liberal. Então agora ele desce e se encontra com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado, né? Então, até Esdras chegar, a responsabilidade e o peso de líder sacerdotal, de líder espiritual, estava sobre Neemias. Mas vocês bem sabem que Neemias, ele estava mais ali como governador, né? Na parte administrativa, de construção mesmo. Já a parte espiritual cabia a Esdras. Então, ele estava ali somente quebrando um galho, como diz assim, né, a palavra. Ali, tapando um buraco que seria de Esdras, até que Esdras chegasse. Então, quando Esdras chega em Jerusalém, Neemias, então, entrega para ele a responsabilidade, mas o apoia em tudo aquilo que ele veio fazer, pelo qual tinha sido enviado. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. Isso você vai ver em Levítico, capítulo 23, verso 34 e 35. O povo se ajuntou como um só homem, diante da porta das águas. Está em Neemias, capítulo 8, verso 1. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. E em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Olha só, Neemias se põe de pé e o povo estava ali como um, ou seja, todos no mesmo propósito, todos unidos para ouvir o que ele tinha a falar. E Neemias começou a pregar, literalmente ensinar a palavra, desde a alva, ou seja, desde o amanhecer até o meio-dia. Eu pergunto a você, quanto tempo você tem gastado meditando na palavra do Senhor? Hoje nós estamos muito cansados para isso. Você lê um versículo que não gasta segundos. Você lê um capítulo que gasta alguns minutos. E eu faço isso, muitas das vezes já estou cansada, já estou exausta, já estou com sono. Isso mostra que nós não temos apetite espiritual pelas coisas de Deus. Isso é preocupante. Nós precisamos orar intensamente, pedindo para o Senhor que Ele venha nos dar uma vitamina espiritual para que possamos ter fome da sua palavra. Porque o povo ficou a manhã inteira, 6 horas, ouvindo a palavra de Deus, e ele não se cansava nem se fadigava, porque tinham apetite, tinham fome da palavra de Deus. Isso é uma advertência para nós nos dias de hoje. Vamos continuar. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está em Neemias capítulo 8, verso 10. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Olha só que tremendo, né? A palavra de Deus, ela tem um objetivo final, quando ela é ensinada, quando ela é lida e quando ela é meditada, que é confrontar o homem e a mulher, que é confrontar a mim e a você. Se a palavra não está surtindo esse efeito, algo está errado conosco, está faltando aí sensibilidade, porque a palavra, ela precisa exercer nas nossas vidas as suas funções, o seu objetivo, que é exortar, edificar e consolar. Então o povo, quando ouvia a palavra de Deus, eles choravam ali tremendamente e se lamentavam, porque a palavra, ela mostra os nossos erros, mostra, e Neemias e eles precisavam então intervir e dizer, não chorem amanhã inteiro, o dia todo, tá bom, chega de chorar. A alegria do Senhor é a nossa força, vocês já entenderam que estão errados, já entenderam o recado. Limpe as suas lágrimas, o Senhor Ele nos perdoa. Quando nós reconhecemos, nos arrependemos dos nossos erros, nós choramos e lamentamos, pedimos perdão ao Senhor, imediatamente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não há mais julgamento sobre nós, o Senhor Ele nos justifica
pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, quando o pecado é denunciado e você se arrepende, o Senhor, Ele te perdoa e Ele me perdoa. Vamos adiante agora, então, para o ponto 3, que diz assim: a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Isso era um ritual, né? O povo ele tinha que ser ali passar como se fosse uma reciclagem. Né? Quando nós fazemos alguns cursos hoje, seculares, você precisa estar todo o tempo se reciclando, porque as coisas se atualizam, né? Porque você precisa estar lembrando aquilo que você aprendeu constantemente, para que você não venha esquecer, e muitas das vezes até ser negligente, fazer coisas erradas na sua profissão. Assim, e muito mais importante, é a palavra de Deus. Eu preciso constantemente estar lendo, não que ela venha mostrar algo que não mostrou antes, porque ela sempre é a palavra de Deus, ela é inerrante, mas para que nós venhamos nos lembrar de tudo que o Senhor falou, das suas promessas, e não venhamos nos esquecer e cair no erro ou pecar. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus erra porque não conhece as Escrituras e o poder de Deus. Então, tenhamos fome da palavra do Senhor. Jesus ordenou que o ensino da sua palavra acontecesse, né? Na grande comissão ele fala em Mateus 28, 19 ao 20. Ele falou aos seus discípulos: ensinasse todas as nações a guardarem tudo que lhes tinha mandado. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos, olha só o que ele diz, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e o Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2, 2. E diz mais em Romanos 12, 7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou seja, se você diz que o teu chamado é ensinar, como muitos cristãos dizem, eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom de ensinar, eu tenho o desejo de ensinar, ele nos adverte. Então, haja dedicação ao ensino, né? Que você venha se dedicar, se realmente debruçar na palavra de Deus, para que você possa, então, assimilar, absorver todo o conhecimento de Deus, para poder, então, passar o conhecimento para outras pessoas. O nosso ponto 4 fala assim: resultados do ensino da palavra de Deus. Primeiro, o ensino da palavra gera temor a Deus. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Está em Deuteronômio capítulo 4 e verso 10. Então, o primeiro objetivo de ensinar a palavra de Deus é gerar temor àqueles que ouvem. Você vê e lembra que nós acabamos de ler que quando Esdras pregou, da manhãzinha até o meio-dia, logo depois o povo chorava e pranteava. Porque o objetivo da palavra é fazer com que o povo tenha temor a Deus. Tema ao Senhor, não é ter medo, é tenha um respeito pelo Senhor. Respeite o nosso Deus de uma forma grande, considerável realmente. Nós precisamos temer o Senhor, esse é o objetivo da palavra de Deus. 2 diz assim: o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes, é um outro objetivo. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Certo, irmãos? Aqui, ó, vejamos alguma dessas manifestações da nossa vida. Olha só, o ensino da palavra, quando você ouve, ou quando você medita, ela tem que causar em você, primeiro, temor a Deus. Depois, tem que implantar em você normas espirituais diferentes do que você tinha no mundo. Primeiro, que tipo de normas é essa? Conduta de vida. Primeiro, o crente, ele é honesto a toda prova. Então, se você é cristão e você tem sido desonesto, tem algo errado. Porque a palavra de Deus, ela precisa, o objetivo dela é implantar em nós normas espirituais parecidas com Cristo. O crente é honesto a toda prova. Aconteça o que acontecer, eu e você somos honestos. B, o crente jamais
mente. Ah, mentira. Será que eu e você temos mentido? Será que eu e você temos mentido? Pequenas mentiras, coisas simples. Acabamos mentindo. Se estamos em mentira, nós precisamos rever a nossa vida, pedir perdão ao Senhor. E entender que o crente, ele não mente. A palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Diz Mateus capítulo 5, verso 37. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Então, Efésios 4, 28. A palavra de Deus, ela precisa implantar em nós esse modo de vida, novo modo de vida. O crente não pode tomar posse de algo que não é dele. O crente, ele não pode desejar algo que é do próximo, seja objeto, seja pessoa. É do próximo, é do próximo. Essa mentalidade de desejar e de querer o que é do outro não é de um verdadeiro cristão. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e a impureza nem ainda se nomeia entre vós, como diz Efésios 5:3. Então, o verdadeiro cristão que está sendo limpo pela palavra de Deus, ele precisa cada dia se purificar. Se purificar de toda impureza, se viver em prostituição, ele não vive mais em prostituição. O crente jamais dá falso testemunho de alguém, né? O verdadeiro cristão, limpo, purificado, lavado pela palavra, ele não quer o mal do seu próximo, mas sim ele quer o bem. O ensino da palavra, continuando, ele dá conhecimento, né? Mais uma coisa que ele produz. Conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento grandioso acerca de Deus, né? Então você entende aqui, ó, esses são os resultados do ensino da palavra de Deus. Primeiro, gera temor a Deus. Depois, muda as nossas atitudes, que foram todas essas que eu falei. E por último, ela gera conhecimento. Então, aí a importância de nós buscarmos, ler e meditar na palavra do Senhor. Vamos então ler aqui uma frase que foi destacada desse último ponto. Pelo conhecimento, nós podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens, está aqui, ó. Quem que não tem uma Bíblia em casa? Hoje tem Bíblia em todo lugar. E às vezes tem várias Bíblias numa casa só. Então aí está a prova de que Deus, ele quer que todo homem tenha conhecimento. Agora cabe ao homem e à mulher, a mim e a você, querer pegar essa Bíblia que está aí na estante empoeirada, que está aí guardada dentro do armário há anos talvez, e ler a palavra, abrir a palavra de Deus e ler. Eu lhe dou um conselho hoje, quando você for ler a palavra de Deus, se você não tem fome, pastor, eu não tenho fome, eu não tenho desejo. Primeiro ore ao Senhor, pegue a sua Bíblia, todos os dias, como se for de forma disciplinada, e ore, Senhor, me dá fome da tua palavra, me dá desejo, Senhor, de ler a tua palavra, me dá desejo de ter conhecimento da tua palavra, tira todo o sono, toda a preguiça e fadiga. E aí, então, depois de orar, você vai abrir a palavra de Deus. Pode abrir Gênesis, pode abrir em Mateus, em Salmo, o livro que você deseja, abra e comece a ler diariamente a palavra do Senhor. Peça ao Espírito Santo, quando eu estiver lendo, me dá entendimento, me dá sabedoria. Me mostra, me revela o que tu queres para mim. E você vai ver, vai entender. Quando você estiver lendo, você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir que o Senhor está ali do teu lado, falando contigo. Muitas vezes você vai chorar, porque esse é o objetivo da palavra de Deus. Faça isso, porque é isso que Deus quer. A nossa síntese do tópico 4 diz assim: o ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento. Você vai ter conhecimento. Quando você meditar na palavra de Deus, você vai ter mais temor a Deus. Quando você for lendo a palavra de Deus constantemente, você vai abandonando práticas erradas que desagradam o coração de Deus. E a cada dia você vai se santificando. Então aqui eu estou encerrando a minha lição. E agradeço a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Espero que o Senhor tenha falado contigo assim como falou comigo. Que nós venhamos ser os Esdras dos dias atuais. Homens e mulheres que amem a lei de Deus, que amem a palavra de Deus. Que busquem conhecimento não só para si,
mas para passar para outras pessoas e possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim para pregar a tua palavra. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz de Deus, em nome do Senhor Jesus.